Você já se sentiu completamente sobrecarregado, dando o seu melhor, mas com a impressão de que ninguém percebe o seu esforço? Eu passei por isso na minha carreira em uma multinacional, onde a pressão era imensa e as entregas cada vez mais complexas. Apesar de todo o meu empenho, eu sentia que o reconhecimento nunca chegava. E nesse momento, eu me dei conta de algo importante. Não era só uma questão de competência, faltava algo mais. E hoje eu quero te mostrar por que isso acontece e, mais importante, como você pode começar a mudar isso agora mesmo. Bom, então para a gente começar, eu quero conectar aqui com você, né, e falar um pouquinho desse momento, dessa história que eu passei. Quando eu entrei, para uma multinacional, eu me vi no meio de grandes desafios. Eu precisava apresentar relatórios para a matriz, a empresa era sueca e eu precisava fazer o envio dessas informações lá, para a matriz da companhia. E o detalhe, era que eu não sabia inglês. Então você imagina, na hora de preparar um e-mail, na hora de escrever a explicação, o detalhe, ou quando faziam algum questionamento. E eu tinha que lidar, muitas vezes com tudo isso. Prazos apertados, demandas exigentes, que existiam na área, dentro ali de finanças. E ao mesmo tempo eu também não sentia que o meu trabalho estava ou era realmente reconhecido. Então, mesmo fazendo tudo certo, mesmo jovem, iniciando, parecia que eu não era visto como alguém essencial. Então isso de alguma maneira me incomodou, Você faz o seu trabalho, se dedica e aí você começa a avaliar, E foi aí que eu percebi que a diferença não estava apenas no que eu fazia, mas em como eu me posicionava dentro da empresa. E aí você começa a aprender, Você começa a olhar para a visão de outros profissionais maiores, experientes. E isso acontece com muitos profissionais, não acontece ou aconteceu só comigo. Muitos profissionais passam por essa mesma sensação todos os dias. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Postura e posicionamento. Esses dois fatores, eles são cruciais para você ser reconhecido como um profissional indispensável, na sua empresa. Legal? Então vamos começar a falar disso? Eu quero trazer aqui alguns conceitos, ou seja, explicando como que isso na prática vai funcionar, como que é no dia a dia para você entender melhor. Bom, muitas vezes, o reconhecimento que você busca, ele não vem apenas pelo que você faz tecnicamente, mas sim pela maneira como você se coloca, se posiciona dentro da empresa. A postura e o posicionamento são o que vão te diferenciar, é aquilo que trará para você a forma de que você seja visto como alguém indispensável. A postura é sobre como você se apresenta. Quando você entra numa reunião, como que você se comporta no dia a dia, como que você fala com as pessoas, como você se veste, tudo isso reflete a confiança que você passa para os seus colegas de trabalho ou dentro, dos líderes da companhia. E isso é o que você precisa para começar a chamar atenção positivamente. Já o posicionamento é como você se coloca dentro da empresa. Você é a pessoa que entrega números, ou é a pessoa que usa esses números, ou informações, ou dados relevantes para ajudar nas decisões dentro da empresa, ou melhor, nas decisões estratégicas. O profissional que sabe se posicionar, ele não é apenas aquele que entrega relatórios, que chega, gera números no sistema e entrega, mas aquele que influencia as decisões, ou aquele que de alguma maneira participa das decisões, analisando os dados, e isso vai causar um impacto, no melhorias no futuro da empresa, do departamento, daquilo que está sendo feito como atividade, certo? Então, eu quero agora mostrar para vocês algo prático, para você entender e para você começar a aplicar imediatamente. Então eu quero que você reflita sobre a sua postura para a gente falar sobre isso. E um exercício simples que você pode fazer a partir de agora é observar a maneira como você se apresenta nas reuniões da sua empresa. Vou te dar algumas dicas rápidas para você começar a mudar isso hoje mesmo. Então vamos juntos que eu vou mostrar aqui, eu vou compartilhar minha tela para você e eu quero que você não esqueça disso, porque isso pode te ajudar muito a partir de agora. Legal? Então vamos juntos. Deixa eu só organizar aqui a minha tela para apresentar. Eu já vou mostrar aqui para você. Legal. Bom, então vamos compartilhar e eu quero que você agora entenda aqui. Deixa eu só alterar minha tela. Legal. Aqui, agora foi. Bom, primeira dica, que eu trago aqui para você é a seguinte. Você precisa se preparar mais do que o necessário. Como assim, Leandro?
como que eu faço isso? Então, ou seja, antes de qualquer reunião ou uma apresentação de alguma informação, pensa nisso, né? Poxa, se eu levo 15 minutos para preparar uma informação que eu tenho que apresentar, uma planilha, ou uma apresentação mensal de resultado, que aí você se prepara de uma maneira mais estruturada, se você leva 30 minutos para mostrar o que você vai apresentar, né? Pensa, se imagina se preparando por mais 20 minutos adicionais, ou seja, mais do que o necessário. Dedique um tempo para você se preparar além do que esperam de você. Isso vai te dar mais confiança. Isso vai te fazer com que na hora de você falar, você demonstre essa confiança, vai te posicionar de uma maneira diferente. E alguém, como uma pessoa que está dominando aquele assunto, alguém que sabe do que está falando. Então, isso aqui é fundamental. Adicione um tempo adicional no seu preparo, essa é a primeira dica que eu trago na prática, para que você execute isso. E aí depois você me diga, depois vem aqui, comenta, e aproveita, já curte aqui esse vídeo, deixa o seu like, porque ajuda aqui o canal a crescer e se desenvolver. Legal? Bom, diante disso, vamos para o segundo tópico. O segundo tópico é o que eu chamo de o profissional, ele aprender a fazer perguntas estratégicas. Poxa, Leandro, o que isso significa, Como que é na prática? Ou seja, em vez de você apenas responder o que te pedem, faça perguntas que conectam com o assunto, que demonstrem que você está pensando de maneira maior, mais ampla, pensando fora da caixa, como dizem. Ou seja, pergunte a si mesmo no primeiro momento e depois reflita sobre essa pergunta, se ela não faz sentido na melhoria do processo interno, das discussões, na elaboração de uma análise, na análise de alguns números comparativos. Enfim, por exemplo, como que esse número pode impactar o resultado final da companhia? Esse número que eu estou avaliando pode impactar o resultado final da análise, da empresa, do departamento e por aí vai. Então, ou seja, pensa na segunda pergunta, que é: qual seria o impacto dessa decisão no próximo trimestre, por exemplo? Como que isso impactaria melhor ou pior os resultados de acordo com aquilo que está se apresentando? Então você tem nas mãos as informações. Procure aprofundar um pouco mais. E isso seria o quê? Você fazer perguntas estratégicas. Então isso é muito importante e isso muda a forma como você é percebido. E o terceiro item, que é os três dicas que eu estou trazendo para você executar na prática, é a última o quê? Tome a palavra de maneira confiante. O que significa isso? É você não esperar ser solicitado para você falar numa reunião, numa conversa, numa discussão, num tema operacional, num tema de análise, por aí vai. Ou seja, dá o primeiro passo, se desafie. Quando você tiver algo importante a dizer, faça isso de maneira assertiva. Exercite a tomar essa iniciativa, sem hesitação. E claro, se você errar no primeiro momento, você vai poder corrigir em um segundo momento, em outras oportunidades, mas não fique calado. Então, ou seja, tomar a palavra de maneira que você se posiciona e a partir disso te dá coragem para enfrentar os novos desafios. Então são pequenas mudanças que podem parecer simples aqui, mas que vão começar a mudar a forma total como os outros vão te ver dentro da empresa. E isso vai começar a ser percebido pela liderança como alguém não apenas que entrega, mas alguém que participa ativamente das decisões. Entende? Então isso começa a mudar e fazer toda a diferença dentro desta visão na hora que você está ali se colocando, se posicionando desta maneira. Legal? Agora, eu quero trazer um exemplo, falando sobre esse conceito de postura, posicionamento, que já gerou resultado para outros alunos meus. Então, ou seja, você vai entender aqui nesse exemplo que eu vou trazer. Por exemplo, o Lucas, Lucas Prado, ele passou por uma situação semelhante. Ele tinha muita dificuldade em se destacar porque não tinha vivência prática na área. E ele acabava, muitas vezes, apenas analisando os dados sem se posicionar, como eu acabei de falar. Mas com as mudanças que ele fez no seu posicionamento, ele passou a ser visto como uma peça essencial dentro do departamento, dentro da empresa. Isso refletiu na participação dele em novos projetos internos e o que isso levou na prática para ele. Esses projetos internos deu confiança e ele gerou resultados no próprio perfil profissional. Hoje ele já tem, além da confiança, ele é um perfil muito mais estruturado porque ele entendeu como fazer isso e ele recebe proposta de emprego mesmo quando ele não está procurando. Já pensou nisso? Isso é muito comum para quem entende esse jogo. Então essa mudança de postura e de posicionamento foi o que levou ele a ser reconhecido. Legal? Então eu quero agora te dizer o seguinte. Eu quero que você entenda, e é sobre isso que eu estou falando, e entenda o que eu vou trazer a partir de agora para vocês que estão acompanhando esse vídeo. É exatamente esse processo, isso que você vai aprender de maneira mais profunda na imersão, o caminho do controller. Que é uma imersão que eu estou preparando com algumas aulas e nós vamos detalhar
detalhar como que você pode transformar a sua postura e se posicionar como um líder que a sua empresa precisa. A primeira aula ao vivo será no dia 21 de outubro. Essa será a sua oportunidade de aprender o que realmente vai fazer, fará a diferença na sua carreira e como você pode ser um profissional indispensável, um profissional muito valioso dentro da companhia. Eu te convido a participar ao vivo, porque é lá, sempre às 8 horas da noite, às 20 horas, que nós vamos mergulhar ainda mais profundamente nessas estratégias e eu vou te mostrar como colocar tudo isso em prática de uma maneira transformadora. Então não perca essa chance de você mudar a sua forma de atuar e finalmente alcançar o reconhecimento que você merece. Então, pessoal, participe, se inscreva, que eu quero que você dê o próximo passo na sua carreira e se conecte com tudo isso que eu estou trazendo para você executar na prática, gerar resultado, passar por um novo ciclo de mudança e crescimento e desenvolvimento. E eu sei que essas mudanças podem parecer, às vezes, pequenas, mas são essas ações simples que vamos dizer assim, fazer a roda girar, já começar a mudar o seu posicionamento hoje. Então, no próximo conteúdo que eu vou trazer, de aquecimento como esse, eu vou te mostrar o segredo que os controllers de alto nível, eles sabem e que você ainda não aprendeu. Então, por enquanto, pense nas pequenas mudanças que você pode fazer ainda hoje para melhorar a sua postura e se preparar para a próxima etapa dessa jornada. Legal? Então, para a gente encerrar aqui, agora eu quero saber de você. Como que você tem se posicionado na sua empresa, onde você está atuando? O que você acha que está faltando para você ser visto como um profissional indispensável? Me conte aqui nos comentários ou me envie uma mensagem no Instagram, @controladoriaprática, e eu estou aqui para te ajudar a transformar a sua carreira. E lembre-se, o nosso encontro ao vivo será no dia 21 de outubro e eu espero você lá. Essa é a sua chance de dar o próximo passo e se tornar um profissional estratégico que a sua empresa não pode perder. Então vejo vocês, um grande abraço, valeu, tchau, tchau.